O time principal vai estrear amanhã contra o Bragantino, confronto de Série A, duríssimo para a primeira rodada do Campeonato Paulista. E as notícias da equipe do Ramon Dias, dentro e também fora de campo, né? Fora de campo tem aí um impeachment, sei lá. De novo esse assunto. Dá um sossego. Muita garra e luta. Falta muito pouco para a estreia em 2025 e o primeiro adversário será o Bragantino fora de casa. O torcedor corintiano vai ter que esperar um pouquinho para ver o time que em 2024 deu esperanças para uma temporada um pouco melhor. Isso porque o departamento médico achou que reforçar os atletas seria a melhor opção, porque o desgaste físico na reta final do Campeonato Brasileiro foi grande. O início do Paulista, então, terá os principais jogadores fora de campo. Fora dos gramados do CT Joaquim Grava, duas notícias que podem abalar um pouco a semana corintiana. Primeiro, os valores de Memphis são relativamente maiores do que os noticiados em setembro, quando o holandês chegou ao Corinthians, além também da volta da pauta da votação do impeachment de Augusto Melo. O Conselho Deliberativo deve se reunir na próxima segunda-feira. Isso era para ter acontecido no início de dezembro, mas o presidente conseguiu uma liminar minutos antes da votação começar. Lembrando que, caso a maioria seja favorável ao impeachment, Augusto Melo vai ser afastado do cargo de maneira provisória imediatamente. A única coisa que eu quero deixar na minha passagem no Corinthians é um legado para minha família. É para quem eu devo muito, É que só eu e minha família sabem o que a gente passou e que a gente passa, os desafios que a gente teve, ameaças, ataques que a gente sofreu, ataques que a gente vem sofrendo. E o que a gente quer é só o bem do Corinthians. O que a gente quer, o que eu quero é deixar um legado para meus filhos e o que eu quero é terminar meu mandato e acabar minha vida aqui dentro. Em relação a Memphis, somente em pagamentos fixos, livre de impostos, são 82 milhões de reais, podendo chegar a 120, a depender de metas contratuais. Em setembro foi revelado um valor de no máximo 70 milhões, já com impostos. Vale ressaltar que o atacante é um dos jogadores poupados nesse início de Paulistão. Ele, inclusive, não participou das atividades desta terça-feira. A comissão técnica decidiu preservar o jogador para prevenir futuras lesões. Ontem o Corinthians também aumentou sua lista de convocados para o estadual. 3 jogadores foram inscritos: o zagueiro Kaká, o atacante Pedro Raul e o meia Luiz Eduardo. Este último nome talvez você não conheça, mas foi um pedido do próprio técnico Ramon Dias. O garoto de 17 anos chamou a atenção do treinador pelo que apresentou na Copinha. Luiz Eduardo é considerado um meia mais clássico, com boa técnica e visão de jogo. Quem sabe, neste início de temporada sem alguns titulares, não seja uma boa hora para alguns jogadores se mostrarem à altura para brigar por algumas posições. Quero falar de Memphis Depay. Memphis Depay chegou e mudou a realidade do Corinthians. Muito da mudança de atitude, dessa sequência positiva de vitórias que o Corinthians atingiu, se deve ao Memphis Depay, que, na minha opinião, não trouxe só qualidade, mas disposição, o cara que está interessado, que está tentando se entrosar num outro país. E, na minha opinião, o Corinthians já errou tanto em jogadores, em contratações que não funcionaram, pagando dívidas trabalhistas, judiciais. E por que vão questionar justamente o Memphis Depay, que chegou... Ele é um cara que ele veio do futebol europeu, ele tem um nível diferenciado, já mostrou em campo e fora. E, na minha opinião, gente, tem tanta coisa errada no futebol, tanto dinheiro que é mal gasto, que é mal empregado. E o Memphis Depay chegou aqui e fez toda a diferença e estão questionando isso, que ele é caro. É lógico que ele é caro porque ele é bom. Ou eu tô errado, eu não sei. Não, eu vou questionar isso também, porque como é que já saiu na imprensa essas coisas, contrato, como é que sai na imprensa? Ou estão fazendo aquele negócio dos blogueirinhos, né, que começa a lançar um monte de coisa para depois surtir o efeito ou não de like. É o que eu posso pensar aqui, porque dificilmente o cara vai acertar o que o outro cara pediu ali num contrato, a não ser que tenha alguém passando o contrato para fora aí para a turma. Aí eu também acredito nisso, porque o Corinthians está uma bagunça, né? O Corinthians está uma bagunça. Agora vai ter o impeachment, estão falando do impeachment de novo aí. Mas você acha que é demais para o Memphis ou você acha justo? Não, então, tudo que saiu aí eu não... Se isso for verdade. Não, se isso for verdade é merecido, porque ele mudou o patamar do Corinthians. Ele mudou o patamar. O Corinthians foi outra história quando esse cara chegou. Agora, será que é verdade?
A pergunta que eu faço é essa. É verdade tudo isso? Ou estão plantando mais uma coisa para arrebentar o Augusto aí? Então, tem coisas que a gente tem que duvidar. Eu duvido. Agora a gente atualiza também o lado do Corinthians, que também se prepara já para matar a saudade do Campeonato Paulista. O Vlad aparece aqui no nosso telão. Vlad, bom dia para você. Bom dia, Mari. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians que estreia amanhã no estádio Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino. Um dia antes da partida, vai ter um jogo treino aqui no CT Joaquim Grava contra o União Barbarense, que joga a Série 4 do Campeonato Paulista. A tendência é que os jogadores que não vão para Bragança sejam utilizados nesse jogo treino. Já na estreia do Campeonato Paulista, a tendência é que o Corinthians utilize jogadores da base e também vários reservas. O técnico Ramon Dias deve poupar uma série de titulares justamente por causa dessa pré-temporada muito curta. Então ele vai estreando os titulares aos poucos, os principais jogadores do Corinthians. Para essa partida contra o Bragantino, alguns desfalques. O Breno Bidon, que está com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. Também o Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho. Além também do Maicon, que ainda não renovou o contrato com o Corinthians e está também na fase final de recuperação. A grande novidade para esse Campeonato Paulista do Corinthians, que ainda não contratou nenhum jogador, foi a inscrição do meia Luiz Eduardo, de 17 anos, que veio do Água Santa. Ele joga a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians. É um dos destaques aí da equipe na Copinha e encantou o técnico Ramon Dias. Em relação à parte de reforços, o Fabinho Soldado falou por que o Corinthians ainda não se reforçou em 2025. Não vai dizer que nós não vamos contratar. Claro, a gente está sempre analisando o mercado, naquilo que as carências que possam surgir durante esse tempo com o Ramon. E aí, no momento certo, na hora certa, o Corinthians vai fazer a contratação. Mas o torcedor pode ficar tranquilo. Você olha para cada posição, você sente seguro naquilo que está sendo desenvolvido. Temos aí dando uma oportunidade importante para o nosso menino da base, que é o Maná, na lateral direito. Vai ter a oportunidade de mostrar um serviço. É um menino muito qualificado na parte técnica, conhece o clube, com uma personalidade importante para jogar no Corinthians. Vai ter essa oportunidade, né, no Paulista. Outros atletas que não terminaram a temporada com pouca minutagem também, né, vai ter essa oportunidade. Com muita calma, realmente trabalhar naquilo que for carência, para a gente também não trazer jogador que não vai estar dentro daquilo que é preciso para a equipe. Todos os titulares até o momento estão mantidos no Corinthians, mas 6 jogadores deixaram o Parque São Jorge, todos eles reservas ou que nem estavam sendo utilizados. Casos do Fagner, do Juan Oliveira, do Caetano, do Matheus Araújo, do Pedro Henrique e também do Rony. O Corinthians fazendo essa manutenção do elenco justamente para começar a temporada da mesma forma que terminou 2024. Mari. Boa, Vlad. Importante é isso, né? Pelo menos se não está contratando, que mantenha aquelas principais peças que foram tão importantes em 2024. Fala uma frase que o Mário Marra adora. Volta no tempo. Volta no tempo quando a gente estava fazendo o Sport Center aqui, Mário Marra, no início da outra temporada, né, em 2024. Volta bem no tempo. E quando a gente ouvia algum dirigente do Corinthians, seja ele até o presidente ou quem era um diretor, enfim, qualquer pessoa que falava, e falava assim, torcedor pode ficar tranquilo. Voltava pra gente e a gente falava assim, não fiquem tranquilos. Quando a gente ouve o Fabinho Soldado falando, torcedor pode ficar tranquilo, nós estamos seguros. Como você interpreta isso nesse momento atual do Corinthians? Não, a sua reflexão para mim é precisa, porque eu realmente tentei voltar no tempo e o ano fez bem ao Corinthians. Começou de um jeito que a gente pensava, meu Deus, o Corinthians está se boicotando. A gente pediu pro Corinthians parar de falar para a gente parar de ter pauta. Para de falar. Porque era assunto toda hora. E o Corinthians foi, além de melhorando a sua comunicação, não é nem uma questão de departamento de comunicação, eu acho também que é bom, é muito bom, mas não é isso. É que o Corinthians evoluiu. E quando hoje o Fabinho Soldado fala sabe que esse período vai ser um período para testes e que o torcedor pode ficar tranquilo, já faz mais sentido. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro muito bem. O torcedor ele pode levar isso e confiar nesse momento, tanto na equipe quanto quando um dirigente, como acho que principalmente o Fabinho, né? Ele fala? Sim. Para mim, sim. Em relação ao elenco, para mim não tem discussão. E ele foi bem ali na parte que ele fala da lateral direita, que é justamente o que a gente está batendo na tecla há um tempo. Que com a saída do Fagner só ficou o Mateuzinho e ele disse muito bem, vamos dar oportunidade para o Léo Maná. O garoto da base conhece o clube
e vai usar o Paulista para justamente dessa minutagem, que é uma competição um pouco mais tranquila dentro do calendário do Corinthians no restante da temporada. Então, sim, acho justo. Sim, pode ficar tranquilo. Muito bem, e esse final de ano muito positivo, além das vitórias, né? E a maneira que o time venceu, a maneira que o time conseguiu se impor, o recado que o time passa para começar a próxima temporada, como é o Corinthians agora, é de um elenco muito forte. Né? Jogadores prontos, que deram uma resposta muito boa a curto prazo. Um treinador muito experiente, muito vivido, como é o Ramon Dias. Corinthians, quando o Fabinho Soldado fala em calma, fala que nesse momento está avaliando com muita tranquilidade quem poderia chegar, as posições, é porque o time deixou um recado muito bom. Então, o time que o Corinthians vai começar agora, o 25, é aquele time que terminou bem em 2024, né? Sem o Garro, que era o ponto A. Sem o Garro, eu acho que tem uma dúvida aí. O Corinthians perde o seu grande jogador do ano passado, pelo menos para começar a temporada. Né? E aí o Ramon Dias, não sei se vai ser o Coronado logo de cara, tende a ser o Coronado. Ele inscreve o Luiz da base, né? O camisa 10 da base do Corinthians, mas ainda muito cedo. Não tem uma previsão. Não tem uma previsão. Mas aí a dúvida para começar me parece essa. Como o Corinthians vai repor a saída do Garro, como vai responder sem o Garro. Agora, é um elenco muito forte, um elenco muito bom para começar o ano. Eugênio Leal. Eu acho que o Corinthians fecha o ano... Claro que você pode sempre qualificar, né? Qualquer elenco você pode qualificar. Claro. Você pode trazer o Messi, você pode trazer... É isso? Qualquer um. Você tá... Então, assim, grandes jogadores... Grandes jogadores cabem em qualquer clube. Mas, assim, eu vejo que o Corinthians terminou o ano muito bem. Ele fez muito investimento no passado. Tem que segurar um pouco, porque a situação econômica não é tranquila. Então, assim, você tem hoje um elenco mais ou menos equilibrado. Acho que talvez precise ali de um bom zagueiro, um lateral. Saiu o Fagner, até alguém para brigar ali com o Mateuzinho na lateral direita. Esperar ver se o Palácios consegue voltar e jogar a bola um dia na esquerda. Mas ainda tem o Hugo na lateral esquerda, além do Bidu, né? Continua o Hugo. Continua. Então você está coberto, né? No meio-campo você tem várias opções. No ataque, se você puder trazer um grande atacante, legal. Mas você hoje está fechado ali com o Depay e com o Yuri. O Romero sendo uma opção ali para jogar no lugar deles. Tem o Thales Magno. O Thales Magno continua? Continua. Então, para o lugar do Garro tem o Coronado. Então, acho que está redondinho. Bidão renovou o contrato. Maicon. Está redondinho. O Maicon chega como uma novidade, entre aspas, né? Carrijo é muito bom jogador. Carrijo, Martínez. Charles. Então, ele não tem essa necessidade, Charles, assim, Santana, urgente de contratar jogadores, porque terminou o ano muito bem. Agora, podendo qualificar para trazer grandes jogadores, sempre são bem-vindos. Só que não acho que seja, nesse momento, a situação econômica do Corinthians. Então, vai com o que tem, porque achou o time. A temporada de 2024 do Corinthians foi uma temporada de transição. Ele... praticamente se desfez de todo um time que era o time de 2023. Só restou o Yuri Alberto e o Romero como reserva, basicamente. O Fagner foi embora já? Sim, mas estou dizendo. Eu estou pensando agora. Né? Então, ao longo de 2024, ele foi trocando, terminou o ano com um time. Time jogando bem, um time bom. Então, acho que começa o ano com essa expectativa de que continue, de que mantenha no início de 2025 o bom desempenho da reta final de 2024. Então, dentro disso, eu acho que a tranquilidade, não há pressão. É claro, se o time não conseguir, dentro de campo, entregar os resultados que a gente espera, aí vai haver cobrança. Claro, e tem isso uma é natural do Série A futebol. amanhã, né? Ainda mais num clube como o Bragantino em Bragança. Corinthians. Estreia no Paulista, que é um jogo de Série A. Sim. Já é uma estreia difícil. Para os dois. Sim, sem dúvida. Mas no Paulista também quase não tem jogo fácil, né? O Campeonato Paulista é pedreira atrás de pedreira. A gente viu a Lusa, que a gente começou o programa falando da Lusa, que já estreia contra o Palmeiras. E Onde foi o time que teve o final de ano mais tranquilo? Fato. O Corinthians. Não teve... Tem a questão política, né? Vai ser votado agora o impeachment. Aí é uma outra situação, Mas eu estou colocando dentro... O Corinthians teve o final de ano mais tranquilo? Pensando no time de futebol, sim. Porque ele saiu de uma arrancada... São Paulo estava abalado no final do ano? Mas o São Paulo ele não terminou o ano bem. O São Paulo terminou o ano... Assim, o ano do São Paulo terminou na eliminação para o Botafogo. É isso, entrou de férias ali. Isso foi tranquilo. O quê? Setembro? Estava mais tranquilo que o Corinthians do São Paulo. Mas ele termina o ano. Vaga, você vai perguntar para o torcedor de São Paulo, ele vai terminar assim, Cabo de guarda-chuva?
Que é isso? Gosto de cabo de guarda-chuva. Ah, tá. E é mais. Meio... O torcedor do Corinthians passou um ano morrendo de medo de ser rebaixado, na reta final arrancou e classificou para a Libertadores, gente. No final das contas, ficou atrás do São Paulo na classificação, bom. mas com um final de ano mais interessante, ganhando, repito, 9 jogos. É algo raríssimo. Torcedor do Palmeiras. Só uma vez isso aconteceu, né? Aliás, 3 vezes aconteceu ano passado e outros 2 clubes tinham feito isso. O Atlético em 21 e o Inter Nacional em 2020. Então, assim, ninguém fez mais do que isso. Então... Fala, Fiel. Espero que tenham gostado do videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí, né? Esses 2 cortes aí, né? Do Jogo Aberto e do ESPN aí, né? Com as informações mais atualizadas aí a respeito do Timão, né? Algumas informações aí sobre esse pré-jogo aí para amanhã, às 19h30, contra o Bragantino aí, né? E também algumas informações aí de Fabinho Soldado, né? Falando sobre possível contratações aí, né? Que está analisando o mercado, né? Porém, o Corinthians não tem uma pretensão de gastar muito dinheiro por agora com contratação, uma vez que o Timão conseguiu manter todo o seu elenco aí de 2020, do final de 2024 ali, né? Aquela temporada ali no meio do ano para o final da temporada 2024. O Timão aí vem com esse mesmo time aí, conseguiu manter todos os jogadores importantes ali, né? Pelo qual vieram fazendo uma campanha excelente, né? Uma excelente campanha aí, né? Como vocês puderam ver, né? 9 vitórias consecutivas aí, foi um feito aí que só mais 2 times conseguiram fazer aí. Então, além do Corinthians. Então, esse time aí tem que ser se mantido mesmo. Talvez só uma reformulação pequena aí, né, nessa janela de contratação aí, talvez, né? Agora que a patrocinadora Master já conseguiu ficar acertada aí com a situação de funcionamento aí no Brasil. Então, é só aguardar para ver os próximos capítulos aí de contratações no Timão. Eu acho que só deve fazer alguma contratação aí, questão de lateral aí e zaga, né? Essa questão aí do Pogba aí e de outros jogadores aí para frente aí do time ali, eu acho que por enquanto não deve fazer, né? Até por questões de financeiras mesmo, né? Para poder só manter pagando os salários dos jogadores aí, tudo certinho aí. E quem sabe na próxima janela aí, né? O Timão vindo fazendo uma campanha boa e vai ver se vai precisar ou não. Talvez contratar um jogador midiático, como eles querem trazer aí, mas um jogador midiático nem além do Memphis Depay, né? Que já é um ótimo jogador aí. Além de midiático, vem fazendo uma excelente campanha no Timão e tem muito para agregar aí nessa nova temporada de 2025. E deixe nos comentários aí qual o palpite de vocês para esse jogo de amanhã contra o Bragantino aí, né? Meu palpite vai ser 2-0 no Timão aí, né? Estreando nessa nova temporada de 2025 aí, com tudo aí, com o pé direito aí, e fazer 2-0 aí no Bragantino. Deixa o palpite de vocês no comentário e se der, se inscreve no canal aí para estar ajudando o canal, ativa a notificação, deixa o like no vídeo aí, tamo junto e até o próximo.